Oi gente, tudo bem? Cá estou para gravar este vídeo, conversar um pouquinho com vocês sobre esse meu sumiço repentino. É um assunto difícil para mim ainda, tocar no assunto me deixa assim bem desconfortável e triste, mas eu creio que é necessário, né? Bom, muitos de vocês sabem que eu perdi a minha avó, como eu falei agora no comecinho. Eu perdi a minha avó Joana, ela tinha 103 anos e foi muito difícil perder a minha avó, porque era alguém que eu tinha muito carinho, muita consideração, muito amor, enfim, gente, foi muito difícil, apesar da idade, né? Minha avó, a gente pode dizer que ela morreu de velhice, por conta da idade mesmo, mas assim, foi muito difícil perder a minha avó. E eu fiz uma live, né, contei pra vocês o que tinha acontecido e até me despedi dizendo, até amanhã, gente, amanhã a gente volta. Enfim, gente, o que aconteceu foi que naquela semana, né, eu fiz a live acho que na segunda-feira, na terça-feira já acordei com um desânimo tão grande, eu não sei nem explicar pra vocês. Mas eu fiquei assim num desânimo muito grande, como se eu estivesse deprimida, sabe? Na terça, quarta, quinta, sexta, no sábado. E aí no domingo, quando eu tava me animando, eu recebi a notícia de que meu pai havia falecido. E o meu pai era filho da minha avó Joana, que havia falecido uma semana antes. Então, num sábado, a minha avó faleceu. No domingo seguinte, né, uma semana e um dia depois, o meu pai faleceu. E o meu pai, ele tinha 79 anos, então assim, comparado à idade da minha avó, ele era novo, né, um menino. Mas Deus quis assim, Deus sabe de todas as coisas. E isso aconteceu, foi um baque porque a gente não esperava. E tem detalhes assim, meu pai na certidão de óbito tá como causa desconhecida, mas assim, pelas características e tal, eu creio que foi algo assim, o coração dele simplesmente parou de bater. E aí, eu quero até contar pra vocês um breve testemunho, né? A pessoa que vivia com o meu pai, meu pai morava em outra cidade, a gente teve que viajar pra lá, ele morava num sítio. E, gente, ó, meu pai faleceu por volta da 1h30, né? A gente chegou na cidade dele, foi pra funerária, conversar, ver o que ia fazer, a gente trouxe o corpo dele aqui pra São Paulo. Mas, enfim, meu pai só foi, e como ele faleceu em casa, ele só foi tirado de casa depois da 00h30. A gente chegou 00h30 no sítio, então da 1h30 até 00h30 ele ficou lá assim sozinho. Isso me dói muito, mas era o padrão lá, né, da cidade. Como ele faleceu em casa, o médico foi, atestou e não podia tirar, né, só o IML, precisava de alguém da família, a gente foi o mais rápido que pôde, mas enfim, gente, tudo isso me machucou muito. Então por isso eu fiquei assim tão, posso dizer, deprimida, né, de não ter podido resolver as coisas assim mais rápido e ficar pensando assim, quando a gente tava indo em direção ao sítio, a gente não via a hora de chegar. Apesar da gente não ver a hora de chegar, eu e minhas irmãs, a gente não queria chegar nunca, porque a gente não queria ver o que a gente tava, né, já esperava que veria ali. Mas enfim, Deus é muito bom, né, e eu já falo sobre isso. Mas só pra concluir, o breve testemunho que eu quero contar, eu pedi pra essa pessoa que morava com meu pai, se ela podia me contar o que aconteceu, né? E aí, muito emocionada, ela me falou, olha, o seu pai não dormiu bem aquela noite, e de manhã eu falei pra ele que ele tinha que comer alguma coisa, né? Já era quase a hora do almoço, e ele falou que não. Ele falou assim, olha, hoje eu só vou tomar leite. Aí ele tomou 2 copos de leite e falou, olha, vem aqui, fica aqui comigo, fica aqui do meu lado. Aí ela sentou do lado dele e ele começou a ficar ofegante, né, a faltar ar. E aí, quando ela percebeu isso, que ele tava com muita dificuldade de respirar, ela falou assim, olha, Tião, eu vou procurar ajuda. Tião é o nome do meu pai, Sebastião, a gente chamava, né, a família, todo mundo chamava de Tião. Eu vou procurar ajuda. Aí ele segurou assim no braço dela e falou assim, não sai de perto de mim por nada. A minha alma e o meu espírito eu já entreguei para Jesus. Eu estou nas mãos de Jesus agora. Só fica do meu lado e ora por mim.
Aí ela disse que não sabia assim como orar, ela ficou do lado dele ali falando, meu Deus, ajuda. E aí ele quietinho assim, foi respirando devagar, devagar. Aí ele falou pra ela, olha, a minha respiração tá indo embora, e ora por mim. E ficou ali respirando devagarinho. Aí ele deitou a cabeça no ombro assim dela e falou adeus. Então assim, eu creio que o Senhor Jesus veio mesmo buscar ele. E meu pai tinha a espiritualidade dele assim, era algo muito forte, sabe? Então isso me confortou quando ela me contou, né? Me confortou muito. Então eu fiquei assim, pensando, oh meu Deus, né? Como Deus é bom, como Deus como ele faz, até nesse momento assim do meu pai, no momento de morte, né? Que ele poderia de repente estar desesperado, ele entendeu que era a hora dele, né? Tanto que ele não quis ir para o hospital. Quando ela falou, vou procurar ajuda para ir para o hospital, chamar os vizinhos e tal, ele disse, não, meu espírito e minha alma já estão com Jesus. Então eu creio que meu pai sabia, ele sentiu, né? Ele sabia que era o momento dele, e ele aceitou esse momento dele e foi em paz, né? Gente, claro que morrer não deve ser fácil para seu ninguém, mas ele aceitou isso, né? Baseado na fé e na confiança dele em Deus, como se ele falasse, Jesus, segura minhas mãos, estou aqui nas tuas mãos, nos teus braços, e amém. E foi assim. Aí ela disse que ele, né, deitou aqui, silenciou e pronto. E aí quando eu tava viajando pra lá, pro sítio com as minhas irmãs, eu fiquei pedindo assim, Deus, por favor, confirma pra mim, Senhor, que meu pai tá na glória, por favor, Senhor, eu só quero saber que ele está nos seus braços. E aí tava nublado, gente, nesse dia, né? E eu olhei pro lado, assim, no carro. Quando eu olhei pro lado, eu vi um arco-íris lindo, um arco-íris bem grandão, assim, e isso pra mim simbolizou a aliança que Deus tinha com meu pai, né? Porque o arco-íris é o símbolo da aliança. Então, é a aliança que Deus tinha com ele. Então, ali, aquilo confortou muito meu coração. Mas assim, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que Deus é bom, independente das circunstâncias, independente do que aconteça na nossa vida, Ele é bom, né? Ele sabe de todas as coisas. Primeiro que a gente sabe que ninguém é eterno, né? Mas toda partida é dolorida, independente do que for, né? A minha avó, por exemplo, já tinha 103 anos, ela descansou, nossa, mas foi muito sofrido. E agora, né, depois com meu pai. Mas nós cremos que a nossa vida não acaba aqui, né? Nós que cremos em Deus, que cremos em Cristo Jesus, nós cremos também na vida eterna, né? Então eu sei que meu pai vive agora com Cristo. Ele não vive mais nessa terra. Aliás, nós não somos deste mundo, né? Nós estamos aqui de passagem. Então assim, eu creio que ele está na glória com o Senhor, creio no reencontro, creio na vida eterna. Então isso consola o meu coração. E a gente vê, né, como é bom a gente viver uma vida assim, buscando ao Senhor, né, fazendo a vontade dele. Ninguém é santo, gente, eu sei, mas a gente tem que procurar, né, nos aperfeiçoar em Cristo, sabe? Porque no momento desse, gente, nada do que você tenha ou ache que você vai resolver alguma coisa, né? O dinheiro vai ficar, bens materiais, mansões, carros de luxo, o que for, vão ficar, né? O que vai é o seu espírito. Enfim, gente, eu tô procurando até palavras assim pra falar com vocês, mas sinceramente não tenho muito, não sei muito bem como dizer, né? Mas o que eu quero deixar aqui, né, destacado é de que Deus é bom em toda e qualquer situação. Deus é bom. Foi muito difícil, muito dolorido, todo o processo foi muito dolorido, mas Deus é bom. E eu quero ler para vocês aqui, talvez se você estiver passando por um luto, né, ou conheça alguém passando por um luto. Apocalipse 21, capítulo 4. Gente, desculpe a voz embargada, não tem como eu falar, tocar no assunto sem essa voz, tá? Então vai ser assim mesmo. Enfim, Apocalipse 21, versículo
4 fala assim: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha que coisa linda, gente. Acho que esse é o versículo, na verdade, que mais me consola. Ele, nosso Deus, Senhor Jesus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso é uma promessa. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Então nós que cremos em Deus, que cremos em Jesus Cristo, nós esperamos por isso, nós cremos nessa promessa. E fiel é aquele que prometeu, né? Se Deus prometeu, gente, tá prometido, irá se cumprir, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então é isso, gente, que eu queria conversar com vocês. Foi isso que aconteceu, por isso eu sumi assim tão repentinamente. Olha, eu coloquei no Instagram porque eu quis fazer uma homenagem ao meu pai. Coloquei um videozinho dele tocando a sanfoninha dele, tadinha, a sanfoninha toda desafinada, mas ele tocando. E meu pai, em detalhe, nunca estudou música, gente. Ele tocava muito bem sanfona, violão, né? Tocava lá os dedilhados, a sanfona, ele sabia tudo, os baixos, tudo. Só que ele nunca estudou, nunca viu um vídeo no YouTube. Meu pai nem sabe o que é o YouTube, mas nem sabia, né? Mas enfim, ele, como ele dizia, falava: pai, mas quem te ensinou? Aí ele falava: Jesus. Então eu creio que o Espírito Santo de Deus foi quem deu esse dom pra ele, né? E através desse dom ele louvava a Deus. Isso é muito lindo. E é isso, gente. Eu não tenho mais o que dizer, eu acho. Só quero avisar vocês que eu estou assim me reerguendo, né? Meu pai faleceu dia 19 de janeiro. Hoje é dia... Oh, meu pai, que dia? 10 de fevereiro. E eu estou gravando esse vídeo, vou postar hoje mesmo, porque eu preciso, gente, dar continuidade, né, com a minha vida. Eu confesso que, assim, pode parecer exagero para algumas pessoas, mas, gente, é o que eu senti, né. Depois que meu pai faleceu, eu fiquei tão triste que pra mim nada mais fazia sentido. Por isso eu fiquei tão deprimida e por isso eu fiquei assim muito desanimada, mas Deus tem ministrado muito ao meu coração, né, de que Ele continua sendo bom, e de que a gente precisa ter forças de continuar vivendo, continuar fazendo, né, o que é bom, o que é certo, porque é isso que vai nos levar a esse reencontro que eu falei com vocês, né. Então eu preciso me reerguer, até porque, gente, se eu ficar só me entregando essa tristeza, gente, eu vou pro fundo do poço. Então eu preciso me reerguer e eu tô pedindo a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que me fortaleça, que me ajude a me reerguer. Então eu voltando aqui a falar dessas coisas que eu acredito, que eu creio que são tão importantes para as nossas vidas, né, pra minha vida, pra vida de vocês, porque é o que vai nos levar ao encontro com Cristo. Eu creio que eu voltando a fazer isso vai me ajudar muito. E aí eu convido vocês para participarem das lives, né, vamos voltar aqui no canal com as lives que tem, assim, edificado muitas vidas, a minha primeiramente e muitas vidas também, porque eu recebo muitos testemunhos. Então eu vou voltar a fazer isso, eu quero voltar. E eu tô pensando assim, eu vou fazer, gente, de segunda, quarta e sexta lives. E aí de terça e quinta vídeos, né, vídeos como esse, por exemplo, um vídeo gravado em que eu não tenha que estar assim no ao vivo. Mas de segunda, quarta e sexta lives, e terça e quinta vou fazer esses vídeos com muito carinho pra vocês. Quem sabe até de sábado e domingo, não sei, né. A minha vontade, gente, é de falar de Deus o tempo todo, em toda hora, em qualquer lugar que eu vá, porque eu sei o que tem me mantido de pé, eu sei o que me tem, né, o que me trouxe até aqui. Eu sei que o fôlego que eu respiro vem do Senhor. Então eu quero falar dele, eu quero servir a ele, e é isso. Vamos fazer assim? A gente começa na quarta. Então eu posto o vídeo hoje, segunda, e na quarta-feira eu começo com live. E daí fica, né? Live quarta, vídeo quinta, live sexta. Aí semana seguinte, live segunda, quarta e sexta, e os vídeos terça e quinta, tá bom? Bom, então é isso, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!